Oi, boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite, né, para quem está assistindo a gravação depois. Mas vamos lá. Na aula passada, paramos na parte de novo acordo ortográfico, né, porque foi muita coisa para ver, e vamos retomar daqui. Mas, como eu falei, já antecipei na aula passada, esse novo acordo foi para facilitar. Ele começou a ser construído em 1990, mas por não chegarem a um acordo, pelas diferenças de, sobretudo, ortografia entre Portugal e Brasil, não chegaram a esse acordo, né? Só foi possível quando possibilitaram dupla grafia em algumas palavras, mas assim, de forma que em Portugal ficou de uma forma e aqui ficou de outra, e ambas são aceitas. Bom, o intuito era facilitar, né? Em alguns casos eles facilitaram, em outros foi um problema. Eu acho que eu cheguei a falar do... Boa tarde, Vinícius. Eu cheguei a falar do trema que caiu, né? Mas eu acho que eu falei disso. Mas, de toda forma, a gente vai revisar, porque eu já vou entrar em hífen, que foi um assunto pedido. Eu vou começar a compartilhar a tela com vocês, para a gente conferir essas mudanças no novo acordo ortográfico, tá? Porque a questão do hífen também foi uma mudança, tá? Aí eu já juntei aqui isso com o hífen. Vocês estão conseguindo ver claramente aí tudo? Bom, como eu falei na aula passada, o trema caiu, ele só permanece em palavras estrangeiras, que geralmente são nomes próprios. E nome próprio a pessoa coloca o que ela quiser, né? Então isso deve ser respeitado. Como no caso de Miller, tranquilo, equidade perdeu, essas palavras perderam, linguiça perdeu, enfim. Hoje, nada nos impede de ler tranquilo, equidade, linguiça, mas, pelo conhecimento que temos dessa palavra, não pronunciamos assim, embora não tenha mais trema. Tá? Perderam também acento diferencial as palavras homógrafas. O que são palavras homógrafas? São palavras de mesma grafia. Elas têm a mesma grafia, mas significados diferentes, tá? Para o verbo, ele agora é escrito da mesma forma que a preposição. Quando eu digo para com isso, para você, ele não para. Vamos ver se tem pergunta aqui, porque boa tarde, Lírio. Quando eu digo, ele sempre para naquele posto. Quando eu digo esse para aí, ele está conjugado, ele é um verbo conjugado no presente indicativo, ele sempre para naquele posto. Eu não coloco mais acento. Antes tinha o acento. Eu não sei quão jovens vocês são aqui, mas na minha época, eu lembro, eu ainda estudei muito com isso, e tinha o acento, né? Eu não sei, a depender de quão jovens os estagiários sejam, já pegou assim, sem o acento, né? E isso já ficou sedimentado na cabeça. Mas, enfim, não tem mais acento. E um dia já teve. O acento verbal que distingue o plural do singular, tá? Esse é o acento diferencial do plural. Quando em prova de concurso perguntam sobre esse acento, o acento diferencial é do plural, tá? Vejam, eles têm. Esse acento continua. Aquele convém, aqueles convêm. Quando a gente coloca esse acento aí no convém singular, ele não é o acento diferencial. O acento diferencial é o do plural. Em prova de concurso, gostam de perguntar esse acento e falam como se esse, para confundir, né, a pegadinha, como se esse do singular fosse um acento diferencial. E como as palavras, o vem não tem, né, o vem no singular não tem, ele vem não tem, a tendência é as pessoas caírem nessa pegadinha, tanto é que colocam a pegadinha em prova. Mas não, isso não é acento diferencial. O acento diferencial é o do plural, certo? Paroxítonos com ditongos abertos, ei, oi. Paroxítonas. No caso, quando esses ditongos abertos estão no meio da palavra, não estão no final, aí não tem mais acento. Por isso que a gente chama a paroxítona, tá? Assembleia não tem mais acento, porque ela ainda divide aqui, ó. Você pode achar, ah, não, mas tá no final. Não tá, porque ainda divide aqui, não é a última sílaba.
tá? Ideias, jiboia, estoico, heróico. O verbo apoio, eu apoio, fica igual ao substantivo apoio, tá? Não tem mais, certo? Mas continuam com acento as oxítonas, terminadas nesses ditongos abertos. Herói, réu, papéis, dói, chapéu, lençóis, certo? Agora vamos para a utilização do hífen. Aqui foi uma tentativa de simplificar. E eu trouxe aqui a questão da prefixação, né? Quando a gente coloca o hífen diante de certos prefixos. Quando a gente coloca na composição, né, de palavras, a gente tem dois radicais e juntamos as palavras, o hífen a gente só coloca quando, a partir desses dois radicais, temos uma nova unidade de sentido. Tá? Quando eu digo quebra-cabeça, guarda-roupa, eu tenho duas palavras, um verbo e um substantivo, e formo uma única unidade de sentido. Aí eu coloco o hífen. Tá? Alguns casos, como se perdeu a questão da composição, como aguardente, paraquedas, nesse caso, não tem mais essa noção de composição, elas são consideradas uma palavra única. Aí elas são agrupadas sem hífen. Tá? Mas isso é uma questão que nunca vai se acabar. É um estudo constante, é leitura constante, né? Vamos ser eternos estudiosos da língua portuguesa, porque apesar de a gente colocar, saber que precisa, quando a gente tem dois radicais que juntam, que formam uma unidade de sentido, a gente coloca hífen, porque aí é uma nova palavra. Mas aí já tem essas que perderam a unidade de sentido por causa desse acordo, perderam essa noção de composição, já é uma palavra só. Aí, enfim, isso vai ser uma questão para ser lida, relida, trabalhada, mas eu vou trabalhar agora a questão do hífen nos processos de derivação, com prefixo, tá? E aí, quando é que começa, quando é que coloca hífen, quando é que não coloca hífen, quando junta tudo. E, bom, a regra geral e que resolve a vida de vocês é a seguinte: quando a palavra, o primeiro elemento do composto, termina com uma letra diferente da que inicia o segundo elemento do composto, quando essas letras são diferentes, a gente junta, certo? Quando são iguais, a gente separa. Geralmente, antes de H, quando o segundo elemento começa com H, super-homem, por exemplo, a gente coloca hífen, tá? Exceto no caso do prefixo co, que ele se agrupa com todas as palavras, e sem hífen, e pessoal ligando aqui que aconteceu um perrengue nada chique comigo. Eu, com o GPS, viajando de carro, entrei pelo Raso da Catarina. Quem conhece é aqui perto de Paulo Afonso, no Sertão, e era estrada de pedra e chão, não tinha pedra e barro, né? Não tinha asfalto, ela não era coberta. E aí eu estourei o negócio do óleo, então tá com problema, tá consertando, enfim, é uma loucura. Aí estavam ligando aqui, por isso que mas eu desliguei, depois eu vejo. Bom, antes do H, com o prefixo co, esse H cai e se junta, né? Co-herdeiro, por exemplo. Mas a 100%, 90% você resolve com isso. Letras diferentes juntam, letras iguais, a gente coloca o hífen. Antes do H, geralmente tem. Quando o segundo elemento começa ou inicia por R ou S, a gente duplica o R ou S e junta tudo. Por exemplo, antissocial, duplica o S. Antessala, duplica o S. Certo? Contra-razão, duplica o R. Agora, contra-arrazoar, o verbo. Aí coloca porque as palavras se iniciam. A palavra se inicia com a mesma letra pela qual começa a segunda, tá? Deu para pegar a ideia básica? Vamos lá. Quando a gente usa hífen,
entre vogais iguais. Aí vocês decoram uma palavra dessa, uma só do exemplo, basta porque vocês lembram da regra. Entre vogais iguais, micro-ondas, sugiro micro-ondas nesse caso. Micro-ônibus, anti-inflamatório, contra-arrazoar, contra-argumento, teleeducação, micro-organismo, o advogado infraassinado, o defensor infraassinado, tá? Entre consoantes iguais, a gente coloca o hífen. Interracial, superromântico, hiperrequintado. Antes de palavra que se inicia com H. Super-homem, sobre-humano, anti-horário. Após os prefixos além, a quem, ex, sem, recém, pós, pré, pró, vice, bem. Alimar, a queimar, sem terra, ex-marido, ex-namorado, recém-nascido, recém-casado, pós-graduação, pré-escola, vice-diretor, bem-querer, bem-educado, exceção, bendito e benfeitoria. Vocês vão ter dificuldade com essa questão do bem. Quando é que bem vai ter? Uma redação bem escrita. Aí tem hífen, porque funciona como uma palavra só, funciona como um adjetivo só. Entendeu? Vai sempre precisar de um raciocíniozinho. Vou mandar porque ainda tem a questão da aula de hoje, que está na ementa de hoje. Esses aqui, átonos, porque eu falei do pré e pró, tá? Pré, pró e pós. Aquilo ali, eles são tônicos. Aqui, eles são átonos. Eu sempre vou falar pré-condicionamento, pré-questionamento, mas aqui é como se fosse pré-condicionamento, pré-questionamento. Mas eu, como boa nordestina que sou, não falo assim. De toda forma, nesse caso, eu vou ter que decorar, que é dessa forma. Pré-condicionamento, pré-fácil, pós-fácil, promover, pré-questionamento, tá? Nos compostos com o advérbio mal, quando o elemento seguinte começa por vogal ou H. Mal-estar, mal-humorado, exceção aqui, mal-criado, mal-visto. Na verdade, não é exceção, né? Porque não começa com vogal nem com H, então, mal-criado, mal-visto. Com os prefixos pan, circun, isso aqui a gente não usa, né? Haverá hífen quando o segundo elemento começar por vogal, M, N ou H. Aqui é por causa da nasalização, né? Que a gente não vai juntar M com N, nem H com N em palavra nenhuma em português, né? Então, circunnavegação, pan-hispânico, pan-americano. Agora, pan-continental não tem hífen. Por quê? Porque não começa por vogal, nem por M, nem por N, nem por H. Ainda haverá hífen com os prefixos ab, ob, sob e sub, quando começar por R, B ou H. E aqui a lógica, né? Geralmente com H tem hífen, com B também não dá para começar, porque letras iguais a gente separa por hífen, isso é a regra geral, tá? E R é uma questão de fonética, tá? Eu não posso juntar, senão a pronúncia não seria abrogar, e sim abrogar, ou obrogar, tá? Subrogar, não seria. Então, R, a questão fonética, B, por causa da repetição de letras, isso entra na regra geral, e H também entra na regra geral, tá? Ah, lista de presença, achava que era dúvida. Vamos lá, em frente. Agora, quando não haverá hífen. Quando o prefixo termina por vogal e a palavra seguinte inicia por consoante. Isso também se deduz da regra geral que eu falei. Quando é que vai usar hífen? Quando as letras forem iguais. Agora, se você começar com vogal e iniciar por consoante, aí não, são letras diferentes, a gente junta tudo, com exceção do R e do S, que a gente duplica. Então, vejam aqui os exemplos. Seminovo, semiaberto. Para a gente é mais fácil decorar semiaberto, né? Coautor, lembra que eu falei que o co junta tudo. Autoestima, cuidado aqui com a palavra autoestima, porque
Eu vejo muita gente com esse problema, com essa palavra, que não consegue falar autoestima se a pessoa tem baixa autoestima. Ou se tem a. Não consegue falar, não consegue colocar o prefixo alto aí, né? Porque acha que o alto é de alta com L. E aí empaca nessa palavra. Não, autoestima é a estima que a pessoa tem de si mesma. Então, ela tem baixa autoestima, ela tem alta autoestima. Tá? Anteontem, vejam que as vogais aqui são diferentes. Radioamador, autoestrada, intrauterino, ultravioleta. Tá? Quando o prefixo termina com a consoante e a palavra começa com outra vogal. Mesma regra, letras diferentes, a gente junta tudo. Quando o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra começar com R ou S, a gente duplica, dobra a consoante. Contra-razão, anti-rugas, antissocial, antirrepublicano, anti-extra-regular, antissemita, autorrespeito, ultra-rápido, antessala, mini-saia, mini dúvida, autossuficiente, neorrealismo, autorretrato. Nos compostos cujos elementos perderam a significação própria, eles já são considerados uma palavra só, girassol, paraquedas, passatempo, aí não coloca hífen. Em compostos que possuem elementos de ligação, dia a dia, a gente já tem a preposição a aí, tá? Fim de semana, com o prefixo co, ele geralmente se aglutina ao segundo elemento. No entanto, se começar por H, aí o H cai e os elementos se aglutinam. Tá? Coabitação, co-herdeiro, certo? No caso dos advérbios não e quase, quando funciona como prefixo, não tem hífen. Não fumante, não governamental. Geralmente colocavam não governamental com hífen, mas não tem. Não fumante, não governamental, não violência, não intervenção, quase irmão. Tá? Com o novo acordo ortográfico, não tem mais. Certo? Agora eu vou compartilhar os slides da aula de hoje. E a gente vai começar a aula de hoje, porque isso ficou da aula passada, tá? Vai ser muito importante ter atenção nessa aula aqui, porque aqui também tem a maioria dos erros, tá, cometidos. Vamos lá. Vocês... Ah, não comecei a compartilhar, né? Deixa eu compartilhar aqui. Hoje vamos trabalhar o se quando é pronome passivador e o se indeterminação. Eu fiz questão de colocar isso junto com a aula de concordância verbal, porque isso entra em concordância verbal. Mas eu tirei de concordância verbal para não ficar junto de tudo, já que esse assunto é muito importante e eu vejo com muita frequência esse erro. Vejam. Eu vou falar primeiro sobre esse se passivador e o se índice. A gente tem a voz passiva, na voz ativa, o que é que a gente tem? Um sujeito, um verbo e o complemento desse verbo. Geralmente não, o complemento desse verbo, ele sofre a ação, né, designada pelo verbo. Por exemplo, quando eu digo, eu vou estudar português, o objeto do meu estudo é que está sofrendo a ação de ser estudado. Aquele é o objeto do meu estudo, tá? E eu sou o agente dessa ação. Quando eu vou para a voz passiva, eu pego esse objeto e ele vira o sujeito da passiva, porque é ele quem sofre a ação, tá? E eu, que era o sujeito na primeira oração, viro o agente da passiva, tá? Português vai ser estudado por mim, certo? Agora, essa é a voz passiva analítica, mas eu tenho a voz passiva sintética quando a gente usa esse se. Estuda-se português. Quando eu estou com a voz passiva analítica, eu não preciso colocar o agente. Ele é facultativo. Agora, quando eu estou na sintética,
eu não coloco de jeito nenhum o agente, isso é proibido, tá? Então, estuda-se português. Ou estudar-se-á português, porque eu coloquei, eu tenho que manter o tempo verbal, coloquei no futuro, tá certo. Tá? Eu tenho que manter a voz passiva. E a gente vai ver essa questão da colocação pronominal hoje ainda. Aí, esse sim é apassivador, tá? Porque eu tenho aí uma voz passiva. E como é que eu confirmo isso? A voz passiva a gente só faz com o verbo transitivo direto, porque precisa ter um objeto direto que sofre essa ação, tá? Para fazer essa transposição. Já o índice e a terminação do sujeito, a gente vai fazer com verbos transitivos indiretos, verbo de ligação ou verbo intransitivo, tá? Fechou aí, né? Como o índice é de indeterminação do sujeito, como o sujeito é indeterminado, eu não tenho quem fazer concordância, porque a concordância, quem rege a concordância é o sujeito. O verbo deve concordar com o sujeito. Aqui eu não tenho. Então, ele fica, no índice de determinação, ele fica invariável. Quando o se é passivador, não, ele tem sujeito, eu preciso concordar o verbo com esse sujeito. Certo? É isso, mas vamos ver agora. Buscam-se soluções para o conflito ou busca-se soluções para o conflito? Vamos ver. Esse verbo é transitivo direto, transitivo indireto, o que é que ele é? O que é que eu busco? Soluções. Então, esse verbo é transitivo direto. E a solução, que seria o objeto de uma ação, ela virou sujeito aqui. Então, esse se é então esse se é pronome apassivador. Logo, esse verbo precisa ficar no plural, concordando com o sujeito dele. Esse é o sujeito da voz passiva, é ele que está sofrendo ação aqui. Citem-se os réus ou cite-se os réus? Citem-se. Quem vai ser citado? Os réus. Tá? Então, ele que sofre a ação, ele é o sujeito. Aqui, se eu digo, a juíza mandou citar o réu. A juíza citou o réu. Eu tenho o sujeito, um verbo transitivo direto e os réus sofrendo a ação. Quando eu transponho para a passiva, esse objeto vai virar o sujeito. Então, aqui eu tenho que manter a concordância, tá? Entreguem-se os autos ou entregue-se os autos. Aqui, novamente, eu tenho o verbo transitivo direto. Ainda que esse verbo seja transitivo direto e indireto, é possível a voz passiva, porque basta eu ter o objeto direto para virar sujeito. Entendeu? Vocês estão pegando isso aí à medida que eu estou falando? Não consegui entender? Qualquer coisa, mandem a dúvida. Então, se eu digo, eu entreguei os autos a fulana. Ainda que eu tenha um objeto direto e um objeto indireto aí, eu posso fazer essa voz passiva, tá? Porque os autos, eles são objeto aqui, tá? Dessa entrega. Então, aqui ele virou o sujeito da passiva, tá? Joia, Jocasta. Agora que são elas. Trata-se de embargos de declaração ou tratam-se de embargos de declaração? Aí eu quero saber o que é que vocês acham. Esse verbo é o que aí? É transitivo direto, indireto? Os embargos sofrem a ação aí? A questão do objeto indireto, do objeto direto, Lírio, é essa da preposição aí, tá? Como é que a gente faz a transitividade? A transitividade é direta sem preposição ou ela é indireta? Agora eu quero saber quem é que vai me dizer sobre isso aqui, ó. Trata-se de embargos ou trata-se de embargos? O que é esse verbo? O que é esse se? O que é que vocês chutam aí? Chuta não, pensem um pouquinho. O que é que vocês acham? Indireto. Exatamente. Então, esse se, ele pode ser apassivador ou ele é índice? Índice, exatamente, Camila. Ele é índice. Se ele é índice,
ele vai concordar com o sujeito indeterminado ou ele vai ficar na terceira pessoa singular? Ele varia ou fica invariável? E aí, vamos lá? Ninguém? Camila fez o raciocínio todo. Bom, eu vou adiantar. Fica no singular, Camila. Exatamente, fica no singular. E porque vocês não vão acusar todo mundo, né? Que eu não posso fazer isso. Somos defensores aqui. E porque eu ainda vejo esse tratam-se de qualquer coisa no plural, em processo, em ofício. Isso não existe, tá? E o pior, o que eu ainda vejo, os autos tratam-se de. Como assim? Os autos tratam-se de. Não existe, é indeterminação do sujeito. Aí coloca os autos aí como se fosse sujeito. E não tem. Se você quiser manter essa estrutura, os autos tratam de alguma coisa, e não tratam-se de, tá? Obedeça-se aos princípios ou obedeçam-se aos princípios. O que é esse se aqui? Ele é apassivador ou ele é índice? Esse verbo é transitivo direto ou transitivo indireto? Vamos lá? Alguém que não seja Camila, que eu já sei que Camila sabe. Alguém tem alguma sugestão, opinião do que seja esse verbo? Ou esse se? Pode responder já do se. Eu já fez esse raciocínio. Esse se vai ser índice ou pronome passivador? Bora, galera. É quando a gente raciocina sobre o assunto. Vamos lá. Aqui tem uma preposição, né? A preposição a. Obedeça-se a os princípios, tá? Então, esse se é índice novamente, porque esse verbo é transitivo indireto, certo? Aqui é indeterminação do sujeito, então é obedeça-se aos princípios legais. Vamos lá. Eu expliquei isso aqui, mas vamos repetir. O se é passivador, aparece na voz passiva sintética, e como na voz passiva existe sujeito, que é o objeto direto da voz ativa, o verbo deve com ele concordar. Assim, se o sujeito estiver no plural, o verbo precisará ser flexionado também. Construíram-se muitos hospitais durante a pandemia. Se eu passar para a voz passiva analítica, eu confirmo. Muitos hospitais foram construídos devido à pandemia. Se indeterminação. Aqui o verbo ficará na terceira pessoa singular. Aqui os verbos vão poder ser verbo de ligação, verbo transivo direto e indireto e... Desculpa, verbo transivo direto e indireto, não. Só verbo transivo indireto. E verbo intransitivo. Precisa-se de candidatos qualificados. Aqui eu tenho o verbo transivo indireto. Acredita-se em duendes. Né? Xuxa lá acredita. Acredita-se em. Aqui eu tenho, novamente, um verbo intransitivo. Vive-se muito bem em Paulo Afonso. Esse vive-se, eu tenho um verbo intransitivo. Porque o que eu tenho aqui? Vários advérbios, né? Advérbio de intensidade, advérbio de modo e um adjunto, uma locução adverbial de lugar. Tudo isso aqui, nada disso aqui é objeto direto, isso aqui não tem objeto. Esse verbo é intransitivo, tá? E aí vamos ver a transposição como acontece. Sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Aqui pode ser verbo transitivo direto e indireto também. O agente na voz ativa e o objeto direto é o paciente. Ele vem para cá como sujeito e o sujeito vai como agente da passiva. Aqui na voz passiva analítica, ser mais particípio, tá? Os autos foram entregues. Muitos hospitais foram construídos, tá?
Aqui eu fiz a transposição para a voz passiva analítica. A voz passiva sintética é o verbo transitivo direto, mais a partícula si apassivadora. Vendem-se casas, porque casas são vendidas. Alugam-se apartamentos, porque apartamentos são alugados. Não se aceitarão devoluções de produtos. Tá? Aí aqui eu tenho a voz toda aí a passiva sintética, tá? Aqui o sim de indeterminação. Procedeu-se às investigações e não procederam-se às investigações. Olha para o verbo e vê se ele é transitivo direto ou indireto. Aí você vai saber se esse se, o que é que ele é. Se ele é índice ou se ele é pronome passivador. Se ele for índice, isso aqui vai ter que ficar no singular. O verbo tem que ficar no singular. Tá? Então, procedeu-se às investigações. Tá? Nunca procederam-se às investigações. Procedeu-se às investigações. Cuida-se de procedimento. Aqui é a mesma coisa do trata-se de. Aí querem substituir por cuida e querem colocar no plural. Não está certo. Ok? Então, trata-se de ação civil originária, com pedido de tutela provisória ajuizada no Estado do Maranhão contra a União. Já não se vêem mais, já não se vêem mais atualmente pessoas na rua, não são vistas, né? Aqui eu tenho indeterminação, aqui eu tenho pronome passivador. Quando a gente vir, e eu falei vir aqui, porque é quando a gente vir, aqui em modo subjuntivo, vocês vão ver nos verbos que são conjugados com dificuldade, lá no final eu vou mostrar. E vocês vão ver a posição desse se já na colocação pronominal, tá? Não se pode atribuir apenas as manifestações à vitória das urnas. Não, aqui eu tenho o verbo transitivo direto e indireto. Mas quem é o sujeito aqui? O que é que não se pode atribuir? A vitória nas urnas. Tá? Então, isso aqui é o sujeito. Por isso, esse verbo está no singular, porque aqui a gente tem uma locução verbal. Certo? Então, esse verbo não pode variar. Não podia ser, não se podem atribuir as manifestações. Não, porque aqui é o sujeito. A vitória não pode ser atribuída às manifestações. Tá? Então, não se pode atribuir apenas... É só porque eu inverti aqui. Tá vendo? Quando eu falar na aula de redação sobre essa inversão, vocês vão ver o que é que eu quis dizer sobre o cuidado com essas inversões, porque a gente perde o referencial, tá? O link de presença. A gente perde o referencial de concordância, certo? Vamos lá. Preferem-se as falhas de um bom sujeito aos sinais de melhoria de um mau. Aqui, ó, as falhas são preferidas, certo? Aqui eu tenho o sujeito. Na reunião da regional, não se discutiram as questões da capital. As questões da capital não foram discutidas, então esse verbo tem que ficar no plural. Deve-se resolver todos os problemas devem ser resolvidos, tá? Agora vamos para a colocação pronominal. Deu para entender essa questão do se, indeterminação e o se apassivador? Vamos para a colocação pronominal. Então, falaram para a gente que existem várias regras e várias exceções, mas a colocação pronominal é muito simples e só existem 3 posições. O pronome proclítico, quando vem antes ao verbo, a ínclise, quando vem depois, tá? E a ínclise é a norma da posição, ela deve ficar em ínclise. Boa tarde, Jornandes. Ele deve ficar em ínclise, né? O pronome deve ficar enclítico ao verbo, se não houver nenhuma palavra atrativa de próclise. Tá? A regra geral é a ínclise. E a mesóclise, que só acontece em 2 situações. Nos tempos do futuro, do indicativo, né? O futuro do presente, far-se-á alguma coisa, e no futuro do pretérito, far-se-ia, né? Fará, futuro do presente, e futuro do pretérito faria, certo? Aí a gente precisa fazer mesóclise. Boa tarde, Jocasta, tudo bom? Então, vamos relembrar aqui os pronomes pessoais. No caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? O você a gente encaixa aqui, mas ele é um pronome de tratamento. Só que ele concorda, faz concordância com o ele, né?
Oblíquos, átonos e tônicos. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes. Certo? Mas a gente só fala da colocação pronominal quanto aos pronomes átonos. Tá? Me, te, se, nos, lhes, as, nos, vos. Certo? E as três posições eu já mencionei para vocês, ênclise, mesóclise e próclise. Quanto aos pronomes, tem que ter atenção a isso aqui. Quando os pronomes o, a, os, as, se eles estiverem associados a verbos que terminam em R, S ou Z, essas últimas letras caem e esses pronomes viram lo, lá, los, lás. Certo? Fazê-lo, né? Termina fazer. Perdê-lo, perder. Prender, prendê-la. Tá? E transformam-se em no, na, nos, nas, quando associados a verbos que terminam em an, em, on, ão, tá? Trouxeram-no, põem-no, ajudavam-na, ok? Tudo ótimo, Jocasta, tudo certo. Qualquer dúvida, pode mandar. Então, eu falei da posição, né? A próclise, o pronome vem anteposto ao verbo, nada me abala. Aqui eu tenho uma palavra que puxa, uma palavra negativa, tá? Sentido negativo. Aí, puxa. Deixa eu ver. Deixa eu falar mais. Mesóclise é o pronome intercalado entre o radical e a desinência, modo temporal. Os concurseiros dedicar-se-iam mais aos estudos, tá? Dedicariam-se. Não, mas não pode, dedicariam-se. Então, tem que ser dedicar-se-iam, certo? Boa tarde, Ellen. Então, vamos lá. A mesóclise só ocorre nos tempos futuros, do presente e do pretérito. Pronome pós, a ênclise é o pronome pós-posto, conte-me tudo, ligue-me mais tarde. Só que na linguagem oral e informal, a gente usa muito a próclise, no português com registro Brasil, né? Mas a ênclise é a regra na norma culta, padrão, tá? A gente não pode iniciar frase com próclise. A gente tem que fazer a ênclise, essa é uma das regras. Proibições de ênclise. Não se pode iniciar uma oração com pronome oblíquo átono. Apesar de a gente fazer isso muito no dia a dia, a gente só faz isso no dia a dia, né? A próclise é proibida no início da oração. Me dê isso, me conte o que aconteceu, me fale, me dê, me fale, me conte, né? Vejam isso aqui, esse texto da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento. Quando nas decisões tem intime-se, cumpra-se, é porque não pode começar. Aqui, vai perguntar, mas não está começando, né? Tá assim, quando a gente faz uma pausa, está começando. Exceto se a oração tiver começado antes, tiverem intercalado a informação no meio e ela continua depois. Aí, tanto faz. Mas isso eu vou mostrar já já. Com o verbo no particípio, é proibida a ênclise. Fiquem ligados na proibição de ênclise, tá? Não pode, a próclise não pode iniciar a oração, tem que fazer ênclise. Com o verbo no particípio, é proibida a ênclise. Eu não posso dizer, havia contado-lhe tudo. Se soubesse, ter-me-ia preparado melhor. Não, né? Havia lhe contado tudo. É proibida a ênclise com o verbo no futuro, isso porque a gente sabe que tem que fazer mesóclise com o futuro do presente e o futuro do pretérito. Certo? Os coordenadores regionais reunirão-se ao final da operação do DNA? Não. Os coordenadores das regionais se reunirão ou reunir-se-ão. Porque aqui é um fator de próclise facultativa, é um sujeito, tá? Ele pode puxar ou não. Vai depender do que eu quero fazer no meu texto. Certo? Atenção. Depois de uma pausa, devemos fazer ênclise, como é no caso ponto e vírgula. No entanto, se a pausa for uma vírgula, depois de uma intercalação,
A ênclise é facultativa, podendo ser usada a próclise. Veja, hoje aqui eu coloquei um advérbio de tempo deslocado, e vocês vão ver isso na aula de pontuação. A ordem direta de uma oração é sujeito, verbo, complemento, que pode ser objeto direto, e os termos acessórios, como o adjunto adverbial, tá? Eu tenho um adjunto adverbial aí de tempo curto. Quando eu digo, nessa ordem que eu falei, na ordem direta, não precisa de vírgula antes do adjunto adverbial. Entre os demais termos, a vírgula é proibida. Mas, antes do último elemento, a vírgula é facultativa, só se eu quiser dar ênfase. A partir do momento que eu desloco, a vírgula passa a ser obrigatória se o adjunto adverbial for longo, e ele é longo com 3 ou mais palavras. Nesse caso, eu tenho um adjunto adverbial curtinho, aí a vírgula continua sendo facultativa. Eu gosto de colocar, tá? Deslocou, eu desloco. Eu coloco vírgula. Agora aqui temos a oração. Hoje, aí tira isso aqui, que é termo acessório. Eu, mesmo desconfiada, surpreendi-me com a notícia. Aqui, eu tenho uma oração adverbial concessiva, subordinada adverbial concessiva, reduzida de particípio, né? Mas eu intercalei. Onde é que começa a outra oração? Aqui, eu surpreendi-me com a notícia. Tá? Eu intercalei aqui, mas ela não começou aqui, essa oração. Não começou a partir dessa vírgula, ela começou aqui. Então, eu posso fazer próclise ou ênclise. Deu para entender? Isso só vem na aula de pontuação, mas eu já explico melhor aqui, porque eu vou ter que falar de pausa, né? Então, é bom esclarecer. Deu para entender? Ou ficou confusa essa parte que eu falei da vírgula, onde vai ficar a posição aí do pronome? Confirmem aí para mim se ficou claro. Bom, então vou continuar. Vejam esse trecho. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos por ele, respondendo os mandantes, os executores e aqueles que, quer dizer, né, isso é a mesma coisa aqui, aqueles que, podendo evitar, aqui eu tenho uma concessiva, né? Se puderem evitar, uma concessiva reduzida de gerúndio. O negócio que eu tenho... Não precisa fazer essa classificação que eu estou fazendo aqui, não. O negócio é que eu tenho informação intercalada aí, e a oração começou aqui. Os que se omitirem. Aqueles que se omitirem. Eu não comecei a oração aqui. Eu comecei aqui. Certo? Então, é facultativa a próclise ou a ênclise. Esse se aí tá certinho. Ok? Deu para entender? Eu vou começar a perguntar para vocês dizerem se está certo ou está errado. No caso de palavras atrativas, vamos para as regras de próclise, né? A próclise será obrigatória quando? A regra é ênclise, só vai ter próclise no caso de palavra atrativa antes de verbo. Palavras no sentido negativo. Não, nunca, ninguém, tampouco, nada, nenhum, jamais, nem sequer. Não te chamei, nada o abala, nunca lhe disse isso, jamais te perturbei. Vejam aqui o exemplo da Constituição novamente. A associação de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável à lei pessoal do decújo. Aqui eu tenho uma palavra negativa, então eu puxo, tá? Porque a próclise aqui é obrigatória. Pronomes relativos também puxam. O que sempre vai puxar, não importa a classificação dele. Se ele for pronome relativo, se ele for conjunção integrante, ele sempre vai puxar, tá? Que, o qual, onde, cujo, esse é o rapaz que me contou tudo. Aqui o que puxou, tá? Vejam, todo o poder emana do povo que o exerce. Isso aqui é o pronome relativo. O povo exerce. Eu estou retomando o povo. Que o exerce. O exerce o quê? O poder, tá? Eu fiz essa... A gente vai ver em técnica de redação essa questão da retomada de alguns elementos sem repeti-los. Eu posso substituir o poder, eu não preciso repetir, né? Que exerce o poder, o povo que exerce o poder, não. Que o exerce, tá?
por meio, e aqui o que puxou, tá? Já toda essa parte aí, de redação para parte de redação. Então, a gente não avança. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, que o defina, tá? Aqui, esse retoma o quê? A Banca CESP adora fazer essa questãozinha de o que é que esses elementos de coesão, porque isso é coesão, o que é que esses elementos de coesão retomam? Aí a gente tem que ficar, né, com a setinha para entender o texto. Não há crime sem lei anterior que o defina o crime. Eu substituí por um pronome oblíquo átono, para evitar a repetição de palavra, tá? Porque se eu ficasse repetindo a palavra, isso denotaria uma imaturidade linguística, tá? Ia parecer um texto muito infantil. Quem repete muita criança, né? O adolescente que ainda não tem vocabulário. Pronomes indefinidos também puxam. Algum, tudo, nada, muito, todos, alguém, ninguém, né? Alguém me contou isso. Ninguém se insurgiu contra o decreto. Pronomes interrogativos. Quem, qual, como, onde, quanto, quem me ligou. Quanto nos custou esse prejuízo? Pronome demonstrativo. Isso, aquilo, aquele, aquela. Isso me irrita. Certo? Advérbios e locuções adverbiais. Provavelmente, talvez, certamente, infelizmente, sempre. Agora, vejam. Esses advérbios, eles só vão puxar se eles não tiverem vírgula depois. Lembra que eu falei que é facultativa a vírgula? Pois quando o adverbial é curto, quando eu desloco, a vírgula é facultativa. Se eu colocar a vírgula, de fato, eu estarei iniciando a oração depois dela, né? Se eu colocasse aqui, sempre lembro-me dela. Se eu colocasse a vírgula aqui, porque eu desloquei, eu estaria iniciando a oração a partir daqui, da pausa. Então, eu precisaria fazer ênclise. Mas aqui eu optei por não colocar a vírgula, porque essa vírgula facultativa eu decidi não colocar. Aí eu comecei a frase aqui, não tem pausa, tá? Por isso eu posso fazer a próclise. Nesse caso, eu devo fazer a próclise. Aí aqui eu explico, né? Se houver vírgula depois do advérbio, prevalece a ênclise, exceto se for intercalação, como eu já expliquei. As preposições para, com, contra, mandei e-mail para te lembrar, aí eu faço próclise. Mas aqui eu tenho um verbo no infinitivo e vocês vão ver que o infinitivo admite tudo, tá? Aí é facultativa a posição em ênclise ou próclise. Conjunções subordinativas, substantivas, que e se. Lembra que eu falei? Aqui é a conjunção integrante. Qualquer que seja a classificação do que, ele vai puxar. Vai ser palavra atrativa, tá? Espero que lhe ajudem. E o que é uma conjunção integrante? Vocês vão ver agora. O que é que eu espero isso? Toda essa oração depois do que, eu posso substituir por isso. Aí eu vou ter uma oração subordinada substantiva. Por quê? Isso seria o quê? Toda essa oração. Seria o objeto dessa minha espera. Eu espero isso, que lhe ajudem. Tá? Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Isso aqui é uma construção integrante. Mas, eu estou explicando, mas basta saber o que puxa. Tá? Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar de única fonte de renda formal oferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o artigo. Deixa eu achar aqui o que eu coloquei. Quando se tratar de única fonte de renda, o benefício será concedido nos termos. Aqui é a conjunção que puxa, né, subordinada substantiva, mas eu nem entendi mais onde está o... Isso, sempre lembro-me dela. Exatamente, Camila.
Deixa eu ver aqui. Nem estou achando mais o motivo desse exemplo. Mas, enfim. Continuando. Frases optativas. Deus me ajude, Deus lhe abençoe, Deus me salve, Deus lhe ilumine, Deus te ilumine, Deus me ilumine. Eu nunca vou falar Deus ajude-me, é Deus me ajude, tá? Essas frases exprimem desejo. Em mais gerúndio, em se tratando de, a gente faz próclise também. O verbo no infinitivo, ele sempre admite ênclise, tá? Ainda que diante de palavra atrativa de próclise. Ou seja, o verbo no infinitivo, ele ignora a força atrativa da palavra de próclise, tá? Então, vejam aqui, para não comprometer-me ou não para não me comprometer, porque esse verbo aqui está no infinitivo, tá? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar, tá vendo? Para eximir-se. Aqui eu tenho a preposição que puxaria, né? Mas o verbo está no infinitivo. Então, para eximir-se, certo? E recusar-se. Aqui eu também tenho a preposição. Na verdade, é uma conjunção. E aqui eu fiz recusar-se, tá? Fiz próclise. Diante de conjunções coordenativas, são admitidas próclise e ênclise, exceto no caso ou, ora, ora, quer, quer. Quando essas conjunções estão em parzinho, a gente só faz próclise, certo? O sujeito expresso pode atrair próclise, é uma atração facultativa. Ele me pediu isso. A República Federativa do Brasil rege-se, aqui vejam, a República Federativa do Brasil. Aqui ele ignorou a força atrativa do sujeito, porque é facultativo, tá? Essa atração é facultativa. Quando houver duas palavras, isso aqui nem acontece, tá? O pronome oblíquo pode ficar entre elas, duas palavras atrativas, vejam. O que a prefeitura arrecada basta para que nos não resignemos às modestas, isso se chama apossínclise. As modestas tarefas de varrer rua. Aqui eu tenho o que e tenho o não, para que não nos resignemos. Aqui eu coloquei entre as duas palavras atrativas, certo? Deixa eu ver o que falaram aqui. Ah, lista de presença. Vamos ver agora nas locuções verbais. Verbo auxiliar mais infinitivo, tudo é possível. Tá? Vou contar-lhe que Agora, a força atrativa só é exercida sobre o auxiliar, que é esse aqui, tá? Aqui, o infinitivo permite tudo. Vou lhe contar, tá? E vou lhe contar. Aqui o lhe, ele está enclítico ao verbo auxiliar, e aqui ele está proclítico ao verbo principal, tá? Na locução verbal, a gente tem o verbo auxiliar, que é o que varia, o que é conjugado, e o verbo principal que fica no infinitivo, certo? Deu para perceber aqui? Então, o pronome pessoal só não ficará enclítico ao verbo se houver uma palavra atrativa antes dele. Aí, essa atrativa só funciona em relação ao auxiliar. Vejam, não vou contar-lhe, eu não posso colocar ele aqui enclítico, tá? Ele tem que ficar, eu não posso colocar enclítico ao auxiliar, porque eu tenho uma palavra atrativa aqui, só exerce força sobre o auxiliar. E aqui ele admite tudo, né? Não vou lhe contar. Aqui ele não está enclítico ao verbo auxiliar, ele está proclítico ao principal. Porque ele só estaria enclítico ao auxiliar se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse colocado o hífenzinho. Tá? Agora, isso aqui, entendam. Isso aqui não é muito. Alguns muito castiços, professores castiços, não admitem isso aqui, mas não tem sentido, e nas provas de concurso isso é admitido, não tem sentido isso não ser admitido, porque a função é exercida sobre auxiliar. E ele não está enclítico em relação ao auxiliar, ele está proclítico em relação ao principal, tá? Não lhe vou contar. Aí atraiu aqui a palavra, tá? O não, a palavra negativa atraiu. Vejam,
Todos podem reunir-se. Aqui eu tenho todos, o pronome indefinido que puxaria, mas eu tenho aqui no infinitivo, e a força só é exercida sobre ele. Todos podem reunir-se pacificamente em armas em locais abertos ao público, independentemente da autorização, desde que não frustrem. Verbo auxiliar mais gerúndio. Aqui também tudo é possível, tá? E a força atrativa só é exercida sobre o verbo auxiliar. Estou me esforçando, estou esforçando-me. Não me estou esforçando, não estou me esforçando, esse me aqui proclítico ao principal, e não estou esforçando-me, tá? Posição dos gramáticos clássicos e de Marcelo Paiva, que é um professor de português jurídico também. Não se deve fazer próclise em relação ao verbo principal, deixando o pronome solto entre ele e o auxiliar, aquilo que eu falei, né? Portanto, é fazer ênclise ao auxiliar, exceto se for alguma palavra atrativa. Fica complicado isso, mas isso aqui é o seguinte: não me havia mencionado, o cerimonial me deverá mencionar, e dever-me-á mencionar. Aquilo solto aqui, tá? Como eu falei aqui, ó, vou lhe contar, ele não considera. Certo? Não, Walter. Não. O que eu tô querendo dizer aqui é que ele não considera isso certo. Tá? Ele não considera, quando a gente tem essa palavra, ele não considera, deixa eu ver, isso aqui certo. Ele proclítico ao verbo principal. Porque ele não considera que isso venha aqui e que deveria vir aqui ou aqui. Por isso ele não considera essa posição certa. Mas isso não está assim. Não está enclítico ao principal, sobre o qual a palavra atrativa exerce força. Não está. Ele está solto, ele está proclítico a esse. Entendeu? É isso que os gramáticos castiços não aceitam. Agora vamos para outro problema muito sério e que, junto com pontuação, falta de conectivo entre as palavras, e deixa eu ver outro problema que é muito recorrente. A pontuação. Esse é um dos problemas mais graves, tá? Tá no top 5. Entre top 3, na verdade. Regência com pronome relativo. É quando a gente fala. Houve um acidente, mas não quero falar sobre. Isso é uma importação da estrutura do inglês, né? Que fica o about no final, que não encontra nenhuma correspondência na nossa estrutura, na estrutura da nossa língua, tá? Esse pronome, isso não é o problema mais grave ainda, tá? Eu vou chegar no problema mais grave ainda. Essa preposição sobre, ela precisa vir antes do pronome relativo. Houve um acidente sobre o qual não quero falar. Sobre o qual não quero falar. Você vai falar sobre alguma coisa. Então, esse verbo, ele pede uma preposição. Tá? Então, essa preposição, ela vem antes do pronome relativo. Tá? Vamos ver. E ainda tem outras coisas, assim, que não se coloca de jeito nenhum a preposição e coloca o que lá, sem nenhuma preposição, como se aquele verbo não tivesse pedido nada. A linguagem oral contribuiu e muito para isso, mas o negócio está muito grave. A regência do pronome relativo trata do seguinte: é o emprego do pronome relativo, ele serve como coesão do texto. Vocês vão ver o que é a coesão. A coesão pode ser sequencial e pode ser referencial. Referencial é quando eu retomo palavras anteriores sem repeti-las e eu vou encadeando o texto, tá? E o pronome relativo, ele ajuda nisso. Ele substitui o termo já mencionado a fim de evitar a repetição. É a coesão referencial, anafórica. A anáfora é o que eu retomo, que já foi dito. O problema é que, a depender da regência do verbo ou do nome com que o pronome relativo trabalha,
ele vem precedido de preposição. Então, se esse nome, né, a regência nominal, ou se esse verbo, regência verbal, pede uma preposição, eu tenho que colocá-la antes do pronome relativo, tá? Vamos ver os exemplos aqui. Vamos ver primeiro os pronomes relativos, os invariáveis. É isso que tá errado. Invariáveis, que, quem, onde. E os variáveis, o qual, as quais, a qual, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, tá? Vou colocar aqui. Quem é um pronome relativo que só se refere à pessoa e ele só vem depois de preposição. Tá? A quem falei. Tá? Onde é um pronome relativo locativo. Ele significa em que. E serve para retomar termos com valor de lugar. Eu falei na aula passada, nos principais erros cometidos, o que isso queria dizer. Só retoma lugar, aquela plaquinha do elevador, né? Verifique se o mesmo se encontra. Não, na verdade, não é essa não. O depoimento no qual a vítima afirmou. Não, o depoimento em que a vítima afirmou. Porque o depoimento não é um lugar. E as pessoas costumam colocar onde em tudo. Em tudo. Parece que as pessoas acham que o onde ele traz uma erudição ao texto. E não é verdade. Tá? Os erros geralmente são cometidos por isso. Erro de crase, erro de pronome. Porque as pessoas já acham que trazem alguma erudição. E não é para isso, não. Cujo, cuja, cujos, cujas indicam a noção de posse. Tá? Equivale a do qual, da qual, dos quais, das quais. É preciso lembrar que, embora retome um termo antecedente, todos os pronomes relativos que são variáveis, eles fazem concordância com o termo antecedente. Tá? Se eu falo o carro, os quais, tá errado, né? Os carros, os quais, ou o carro, o qual. Tá? No caso do cujo, ele concorda com o termo seguinte, tá? Com o termo possuído. A mãe, deixa eu ver um exemplo aqui. É com o termo possuído. Essa é a mãe de cujo filho eu falei. De cujo filho, tá? Então, eu vario de acordo com o termo possuído, certo? O advogado com quem almocei. Esse é o advogado com quem almocei. Esse é o advogado em quem confio. Vejam que o quem vem depois de preposição. Essas novas ideias asseguram o avanço ao qual assistimos. Assistimos ao avanço. Tá? Confio em. Tá? Almocei com. Assistimos ao avanço. O curso tratará de assuntos sobre os quais nunca me aprofundei. Nunca me aprofundei sobre os assuntos. Então, esse sobre aqui vem antes do pronome relativo. Deu para entender? Esses últimos acontecimentos formam um sinal do qual muitos não gostam. Aí, geralmente é assim, né? Esses últimos acontecimentos formam um cenário que muitos não gostam. Que muitos não gostam, não. A gente não gosta de alguma coisa. Então, esse de vem antes do pronome relativo. Aqui, no caso, ele se acopla, né, ao o qual. Então, é do qual. Certo? Aqui também, na oralidade, as pessoas falam: o curso tratará de assuntos que nunca me aprofundei, sobre os quais nunca me aprofundei. Deu para entender? Gente, falem aí, se comuniquem, porque eu preciso saber que esse assunto é muito importante. Eu preciso eliminar esse erro das peças, porque eu fico desesperada com isso. Vejam, o magistrado a cuja decisão me referi, eu me referi à decisão do magistrado. Walter, isso fica meio feio, né? A mãe do filho, isso fica meio feio. Não, não faz assim, não. Usa o cujo.
o magistrado a cuja decisão me referi. Você se refere a alguma coisa. Então, esse referir pede a preposição a, tá? Mas antes de cuja, esse pronome relativo não tem crase. Só antes de a qual, as quais. A gente viu isso na aula passada. Então, a cuja decisão não tem crase, certo? Aqui só existe a preposição, certo? Que foi demandada por esse verbo aqui, ok? E cuja, a gente concorda com o termo possuído. Eu me referi à decisão do magistrado. Então, esse magistrado a cuja decisão me referi. O amigo em que ele mais confiava o traiu. Ele confiava no amigo. Então, em que ele mais confiava. A preposição em. Tá? Não podemos nos esquecer de que ele nos ajudou. Não podemos nos esquecer disso, tá? Então, a gente coloca aqui antes do pronome relativo. O filme a que assisti, eu assisti ao filme. Então, a preposição a vem antes do pronome relativo que. Essa é a calça em cujo bolso eu encontrei R$50. Eu encontrei R$50 no bolso dessa calça. Eu tenho uma noção de posse aí, então o bolso é da calça, certo? Então, cujo bolso, calça, cujo bolso. Mas encontrei onde? Em, né? Encontrei em cujo bolso. Deu para entender? Certo, vamos lá. A mulher sob cuja tutela havia ficado a criança foi presa. Esqueça isso aqui, porque esse exemplo aqui não está bom, já que isso aqui, esse que, é um curso integrante, né? Mas vamos lá. Tá dando para entender? Ah, não, aqui é a lista de presença. Eu estou achando que é pergunta. A mulher sob cuja tutela ficou a criança, a tutela da mulher, tá? A criança ficou sob a tutela da mulher. Então, sob cuja tutela havia ficado a criança, tá? Em virtude da política de cotas, contra as quais as pessoas se posicionaram contra a política, muitos se posicionaram, né? Muitos se posicionaram contra a política de cotas. Então, contra as quais, a preposição contra vem antes, tá? Em virtude da política de cota, contra as quais muitos se posicionaram, conseguiu-se garantir certa representatividade, tá? Então, contra as quais. Não que muitos se posicionaram contra, né? Em virtude da política de cota, que muitos se posicionaram contra, não. Tá? Contra as quais. Os pronomes relativos iniciam a oração subordinada adjetiva. Poderia sim. Os pronomes relativos iniciam a oração subordinada adjetiva. E se nela o verbo ou o pronome pedir a preposição, esta virá antes do pronome relativo. Antes do que, não se recomenda uma preposição com duas ou mais sílabas, tá? Aqui eu tenho uma alternância, né? Exclusão. O verbo ou o nome podem pedir a preposição. Então, aqui ficou no singular. Os casos, aqui vamos completar comigo. E aí? Qual a preposição que eu coloco aqui? Qual o pronome relativo? Me ajudem. Vamos ver. Os casos pelos quais me interesso, ou sobre os quais me interesso, ok. E não os quais eu me interesso, não. Pelos quais eu me interesso por alguma coisa. Então, eu precisava colocar a preposição antes, né? Os detalhes, você se lembrou dos detalhes, né? Então, dos quais você lembrou, a interpretação do texto da lei. E aí, vem o quê?
Que a defensoria defende, né? Defende a interpretação, tá? Isso. Vamos lá. Com cujo, né? Os autos cujos documentos, os documentos dos autos. Então, a gente faz uma concordância com o termo possuído. Cuja? Não, cuja não. A interpretação do texto da lei que a defensoria defende. A defensoria não é possuída. Então, é que a defensoria defende. Pronto. Certo? Os autos cujos documentos foram perdidos foi restaurado. Os documentos são dos autos. Os documentos são possuídos pelos autos. Então, cujos documentos foram perdidos foi restaurado. Essa é a parte cujas imagens foram ilegalmente divulgadas. Esse é o juiz sobre cujas decisões todos comentam. Todos comentam sobre as decisões do juiz. As decisões pertencem ao juiz, então, cujas decisões. Sobre cujas decisões todos comentam. Esse é o advogado em cujo trabalho todos acreditam. Deu para pegar? Agora, com onde? Deixa eu olhar. Onde? Há situações onde são difíceis de sair. É difícil de sair dessas situações, tá? O gabinete aonde você deve se dirigir fica à esquerda. Você deve se dirigir ao gabinete. Então, aonde? Você vai se dirigir ao gabinete, tá? O local onde o crime aconteceu, aqui a gente substitui, né? O lugar onde o crime aconteceu. O escritório onde estagiei é um dos maiores de Recife. Os autos foram restaurados. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Os autos foram, seria assim, foram restaurados. Aqui. Pegaram aqui a questão do onde. Aonde é quando o verbo pede esse deslocamento. Aí a gente vai a algum lugar, tá? Deve se dirigir, fica à esquerda. Aonde, fica à esquerda, tá? Agora vamos para os verbos difíceis de serem conjugados. Vamos lá. São 4 verbinhos que são difíceis de serem conjugados e dos quais todos os outros, alguns, vários outros, eles derivam. Né? O verbo ver, vir, por e ter. São 4. Deles, vários outros verbos derivam. Veja aqui, ver. Ver no sentido de ver, tá? Antever, entrever, prever, rever. Então, a gente primeiro precisa saber conjugar esses verbos. No presente indicativo, o problema é o subjuntivo dele, tá? Presente indicativo, vejo, vejo, vemos, veem. Vejam isso aqui. Presente indicativo e subjuntivo são australianas. Veem. Tá? Eles veem. Certo? Ok? Pretérito imperfeito. Via, viu. Então, aqui, anteveem, eles reveem, eles entreveem, eles preveem, tá? Ele antevia, eles anteviam. Pretérito perfeito no indicativo. Eu antevi, eles anteviram. Futuro, futuro do presente, eu anteverei, futuro do pretérito, eu anteveria, reveria. Aí o presente do subjuntivo. Que ele anteveja, que eles antevejam, que eles revejam. O pretérito perfeito do subjuntivo é esse que da desinência SS. Antevisse, revisse, revissem, tá? Agora, o futuro do subjuntivo. Quando eu vir, tá? A gente sempre conjuga assim, quando eu vir.
O pretérito perfeito subjuntivo, a gente conjuga com se, tá? Se eu visse, se eu antevisse, se eu revisse, tá? O presente, a gente, que eu reveja, que eu anteveja. Agora, o futuro, a gente conjuga com quando? Quando eu revir, quando eu vir, se eu ouvir também, tá? No futuro, certo? Quando eu ouvir, eu aviso. O vir, do verbo ver, tá? E não de andar, certo? Agora, o verbo vir, aí desse deriva advir, convir, intervir, sobrevir, tá? Tem mais outros, mas aqui são os exemplos. Presente indicativo. Venham, vens, vem, vimos, vinde, vem. Aqui, ó, vem com o circunflexo que vem do verbo vir, tá? O imperfeito do indicativo. Vinha, adivinha, sobrevinha, intervinha, intervinham, tá? O pretérito perfeito do indicativo. Vieste, vieram, tá? Vieram, intervieram as partes, os juízes intervieram, os mediadores intervieram no conflito, tá? Intervieram, né? Intervinheram, não, vieram, certo? Intervirei, intervirão. Interviria, futuro do pretérito, tá? E agora vamos para o subjuntivo. Que ele intervenha, que eles intervenham, certo? E o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é com esse SS aí. Se ele interviesse e nunca se ele intervinhesse, tá? Se ele interviesse, certo? E se eles interviessem. Se ele, quando ele intervier, quando eu intervier, intervir vem do verbo vir, tá? Quando eles intervierem, tá? Verbo por e derivados. Antepor, compor, depor. Vejam quantos verbos derivam dele. Impor, interpor, propor, repor, sobrepor, certo? Só um segundinho aqui. Só um segundo, gente. Vejam, antepor, interpõe o recurso. Hoje eu interponho o recurso. Tá? Eu suponho que isso aconteceu dessa forma. Eles supõem, tá? Assim, ó. Eles supõem, eles compõem, eles depõem hoje. Eles impõem isso dessa forma. Eles interpõem. Agora vejam aqui. Punha, punhas, punhamos, punheis, punham. Ele compunha a banca do concurso. Ele depunha enquanto a testemunha ouvia. Ele interpunha recurso dessa forma. Ele propunha um acordo assim. Tá? Ele supunha que isso fosse acontecer. Eles supunham. Tá? Agora, o pretérito imperfeito. Eu supus, eu impus, eu depus, eu propus, tá? Propuseram, supuseram, interpuseram, impuseram, depuseram, compuseram, certo? Repuseram, sobrepuseram, tá? E o mais que perfeito, sobrepuseram, puseram. Agora, uma coisa sobre o mais que perfeito. Nas peças, as pessoas também acham que o mais que perfeito é uma coisa, assim, magnânima, é o máximo da erudição.
Só que o mais que perfeito, ele só deve ser usado quando uma ação já é anterior a outra ação que está no passado. Tá? Então, tem que ter essas duas ações. A do passado, a do pretérito, e a anterior a ela, para ser colocado o verbo no mais que perfeito, tá? Vocês estão acompanhando essa conjugação toda? Deem aí o ok para eu continuar, se vocês estão com alguma dúvida. O futuro do presente. Eu deporei amanhã. Ele interporá recurso, ele imporá essa questão, tá? Eles imporão, eles proporão, certo? O futuro do pretérito. Tem mais pergunta? O futuro do pretérito. Deixa eu ver aqui. Futuro do pretérito. Poria. Eu anteporia, eu comporia a banca. Eles interporiam o recurso, eles proporiam o acordo, suporiam, sobreporiam, reporiam, deporiam, comporiam. Tá? Presente do subjuntivo. Que eu componha, que eu deponha, que eu imponha, que eu interponha, que ele interponha, que ele proponha, que ele reponha, que ele suponha, que eles suponham, que eles sobreponham, que eles reponham, que eles proponham, certo? O pretérito imperfeito do subjuntivo. O presente subjuntivo é esse, o pretérito imperfeito subjuntivo aqui. E o futuro do subjuntivo só tem um futuro, tá? Então, vamos lá. Pusesse, que eu compusesse a banca, que eu depusesse, que ele depusesse, que ele interpusesse o recurso, que ele supusesse, que ele sobrepusesse. O futuro, quando eu depuser, quando eu compuser, quando eu interpuser o recurso, quando eu propuser a ação, quando eles propuserem, quando eles supuserem, certo? Lista. Vamos lá. Por e derivados. Antepor, compor. Não, já foi compor e derivados. Agora é ter. Entreter, manter, reter. Vamos lá. Eu entretenho, entretens, entretém. Agora, mantém. Quando é no singular, leva acento circunflexo, tá? No plural, a gente coloca o convém, por exemplo, tá? Coloca o mantém, no caso, tem acento agudo. Ele mantém, tá? Eles mantêm, aí tem o circunflexo, ok? Entretinha, retinha, mantinha, e não mantia. Mantinha, tá? Eles mantinham relações cordiais, por exemplo, certo? Eles retinham as coisas do autor em sua casa. Mantive, retive, retiveram. Futuro do presente, reterei, manterei, manterão, reterão. Futuro do pretérito, reteria, manteria, entreteriam. Agora, o presente subjuntivo, que eu mantenha, que eu retenha, que eu entretenha, que eles mantenham relações cordiais. Presente, pretérito imperfeito do subjuntivo, que eu mantivesse, que ele mantivesse, se ele mantivesse, se eles mantivessem, tá? Futuro do subjuntivo. Quando eu mantiver, quando eu retiver, quando eles retiverem, quando eles mantiverem relações cordiais. Deu para entender? Basta lembrar da conjugação desses verbos, desses 4 verbos, ter, por, vir e ver. O mais complicado aí, eu acho, é que é a confusão, do ver e vir. E ela é grave.
Essa confusão é muito grave, tá? Eu quero saber se vocês entenderam. Eu vou começar agora a... Eu vou começar agora essa questão da concordância verbal, tá? Que está na programação de hoje, mas não está nesses slides. Eu vou abrir aqui outro e vou começar, mas a gente não vai conseguir terminar porque é grande. A gente começa na próxima aula, tá? Eu vou começar a falar da regra geral com vocês. A regra geral é a seguinte: o verbo obedece sujeito. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai para o plural. Se ele estiver no singular, vai ficar no singular. Quem manda no verbo é o sujeito, certo? Aí a gente vai falar das orações sem sujeitos, dos verbos impessoais. Agora, tem duas questões aí. Se o sujeito for composto, se ele vier anteposto ao verbo, a gente deve fazer a concordância total. Com todo o sujeito, o verbo vai normalmente para o plural. Mas se o verbo, se o sujeito estiver pós-posto, ou seja, o verbo estiver antes do sujeito, aí não. Aí eu vou poder fazer a concordância tanto total quanto parcial. Eu posso fazer a concordância com tudo, ou eu posso fazer a concordância atrativa, só com o termo mais próximo. Certo? Essa é a regra geral e básica da concordância verbal. Agora eu vou trazer casos específicos e falar mais sobre isso. Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei anteriormente? Que aí a gente já começa a compartilhar aqui com vocês a questão da concordância verbal. Me digam aí se tem algum problema, se eu posso continuar. Ah, outra coisa, quando eu falo isso, né, que quando a gente inverte, a gente pode fazer a concordância. Vejam, o ideal sempre na redação, eu vou falar isso mais adiante, na parte de redação, o ideal é sempre a oração estar na ordem direta, porque isso evita esses problemas de concordância, evita que a gente perca o referencial de concordância, tá? Vocês vão ver como isso acontece e como há muita falha de concordância verbal, tá? Eu vou começar a compartilhar com vocês sobre... Deixa eu colocar aqui para compartilhar a tela. Deixa eu ver, porque tá travando aqui, não tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Com um só sujeito, vai concordar em número de pessoa com ele, como eu tinha falado, né? Faltam 3 dias. Aqui eu inverti, mas eu tenho que fazer a concordância. Quando eu inverto nesse caso, segue o link da lista de presença. Quando eu inverto, eu posso perder esse referencial, quando o sujeito é simples, tá? Aí eu coloco, falta 3 dias. Não, faltam 3 dias. Já quando a ordem é direta, aí isso não tem risco de acontecer. O concurseiro, apesar do cansaço, estuda. Devem existir poucos advogados estudando português. Devem existir, tá? Por quê? O verbo existir, eu vou falar do verbo haver, que ele pode ser impessoal no sentido, nesse sentido aqui de existir, né? Mas o verbo existir não é impessoal, tá? Quando eu tenho uma locução verbal, eu preciso flexionar o verbo auxiliar para ele concordar com os sujeitos, certo? Que é o sujeito aqui deve existir. Quem é que existe? A gente sempre, para descobrir quem é o sujeito, a gente olha para o verbo, pergunta quem é aqui e fala o verbo, aí você vai descobrir quem é o sujeito. Impõem-se medidas para o controle da pandemia. Medidas são impostas. Aí aqui a gente tem um se passivador, logo, medidas para o controle da pandemia
Aqui a gente tem o sujeito do impõe, tá? Da voz passiva. Foram provados, depois de toda a investigação, todos os crimes. Quando eu faço, vejam como aqui eu inverti a ordem, né? E coloquei muito distante o sujeito do verbo. Aqui eu tenho a voz passiva, né? Que é o verbo ser mais o particípio, e o sujeito, todos os crimes cometidos pelo prefeito. E o núcleo aqui, crimes. O núcleo do sujeito. O verbo deve concordar. Então, o verbo ser deve variar e o particípio, ele concorda, né? Ele varia para concordar com o termo ao qual ele se refere. Certo? Quando eu coloco muito distante assim, é capaz de eu perder esse referencial e colocar foi provado, depois de toda a investigação, todos os crimes. Mas vejam, isso acontece frequentemente. Eu estou falando aqui, não parece óbvio, mas é muito frequente, tá? Primeiro, o sujeito, se ele possui sentido coletivo, o verbo fica no singular. Vejam, o povo finalmente acordou. Apesar de ele possuir esse sentido coletivo, ele vai ficar no singular. O júri julgou o réu inocente. A jurisprudência é pacífica. Apesar de ele ter essa conotação de coletivo, o verbo concorda com o substantivo mesmo. Ele não, e ainda por cima que tem o determinante aqui, né, os artigos no singular. Espera aí, Camila. Diga, qual é a dúvida? Porque o verbo existir ele não é impessoal, tá? A gente tem um sujeito aí. E o verbo deve concordar com ele. Aqui a gente tem uma locução verbal. Deve existir. Quem é que trabalha na locução verbal? Quem é que é flexionado? O verbo auxiliar. O verbo dever. Então, devem existir. Enquanto o principal fica no singular. E o verbo existir é pessoal, ele tem um sujeito. Poucos estudantes, né? Poucos advogados. Advogados é o núcleo do sujeito. Então, ele está no plural, devem existir, tá? Agora, se fosse o verbo haver, aí não, porque esse haver no sentido de existir é impessoal. Então, deve haver, certo? Joia. Nada, Camila. No caso de coletivo especificado ou de participe, o verbo pode concordar tanto com o núcleo quanto com o especificador. Por exemplo, a multidão de advogados brigou ou brigaram. Por que eu posso concordar? Tanto com o núcleo, porque o núcleo é isso aqui, tá? Multidão. O que eu tenho aqui é o especificador, é um adjunto adnominal disso aqui, tá? É uma característica, é a qualidade, é a multidão de advogados. Mas o núcleo do sujeito é isso aqui. Aí, em regra, a concordância é com multidão, mas se admite a concordância com o especificador. Por isso, tanto faz, certo? A mesma lógica é aplicada quando a expressão partitiva vier antes de um pronome relativo, pois o verbo pode concordar com o núcleo da expressão ou com o especificador. Os exemplos aqui. A série de decisões que foram publicadas ou a série de decisões que foi publicada. A série aqui é o núcleo, aqui é o núcleo. Então, esse que, pronome relativo, pode estar retomando tanto decisões quanto a série, tá? Os sujeitos simples formaram por palavras pluralizadas, como Alpes, Amazonas, Estados Unidos, Minas Gerais, vejam aqui. Óculos. Óculos serve para auxiliar a enxergar melhor. Agora, se eu tivesse colocado meus óculos, os óculos, um determinante, eu teria que colocar no plural. Servem, tá? Meus óculos. Isso, cada lente é um óculo, tá? Mas aqui eu não coloquei especificador. Os óculos, aqui eu coloquei o determinante. Os óculos estão sujos. Os Estados Unidos, aqui eu coloquei o especificador. Se eu não tivesse colocado o determinante, na verdade, determinante. Se eu não tivesse colocado o determinante, aí o verbo ficaria em singular, tá?
apesar da polêmica, quando o sujeito é nome de obra artística pluralizada, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Quando a terceira de artigo, vejam, os Lusíadas ou são a grande obra de Camões. Amores Impossíveis marcou o cinema. Tá? Várias regrinhas específicas. Pronome e tratamento. Quando apesar de pronome se referir à segunda pessoa, a concordância deve ser feita com a terceira pessoa sempre. Vossa Excelência estará presente, aí eu estou usando Vossa Excelência para me referir à pessoa com quem eu falo, tá? Mas sempre faz a concordância na terceira pessoa do singular, nesse caso, porque eu estou falando com Vossa Excelência e é você. Quando eu uso você, eu também faço dessa forma, tá? Você estará presente, são pronomes de tratamento, certo? Eu vou encerrar, porque já começa a regra 2, do sujeito composto, certo? E aí eu vou abrir para vocês comentarem, tirarem dúvida. Não, na verdade, eu vou dar mais 10 minutos, porque eu tenho medo que isso acumule para a próxima aula, tá? Vamos continuar com essa, e eu dou 10 minutos, tá? 10 minutos tá bom para vocês tirarem dúvida. Quando o sujeito composto e de terceira pessoa, quando ele vem composto de terceira pessoa, é porque vocês vão ver que se eu tenho eu e tu faremos isso, tem uma gradação aí de hierarquia que eu vou precisar obedecer na concordância. Mas vamos ver por aqui quando o sujeito é composto e de terceira pessoa. Coisas, por exemplo, né? Quando o sujeito vem anteposto ao verbo, aí ele vai para o plural. É a ordem direta da qual eu falei antes. Minha amiga e seu namorado estudam muito. Eu tenho aí duas terceiras pessoas, né? Ele e ela, e formando o sujeito composto na ordem direta, normalmente. Aí, concordância normal, o verbo faz a concordância total, certo? Quando os núcleos do sujeito forem palavras sinônimas ou de sentido muito próximo, o verbo pode ficar no singular. Mas isso é coisa de concurso, tá? Preguiça e desânimo não podem acompanhar o concurseiro. Preguiça e desânimo não podem acompanhar o concurseiro, porque aí são palavras de sentido próximo. Tá? Se o sujeito composto vier pós-posto ao verbo, aí eu inverto a ordem, tá? Eu coloco o verbo antes do sujeito. Aí ele pode concordar com o plural, fazendo a concordância total, ou a atrativa com o núcleo mais próximo. Viajaram mãe e filha, regra geral, normal, ou viajou mãe e filha, concordância atrativa. Faltam-lhe inteligência e competência, ou falta-lhe inteligência e competência, certo? Quando houver pronome de reciprocidade, a concordância deve ser feita no plural. Abraçaram-se vencedor e vencido. Aí tem um pronome reflexivo, né? De reciprocidade. Então, a concordância deve ser feita no plural. O sujeito composto por diferentes pessoas. Aí a gente vai ver a hierarquia, a ordem de prevalência. Se tiver primeira pessoa, prevalece sobre a segunda e a terceira, tá? E a segunda prevalece sobre a terceira. O verbo vai para a primeira pessoa do plural se o sujeito estiver, se no sujeito houver primeira pessoa do plural. Veja, só eu e ele faremos a prova. Aí a primeira pessoa prepondera e vai tudo para a primeira pessoa, tá? Do plural. O verbo vai para a segunda pessoa do plural se houver um núcleo, se tiver um núcleo na segunda pessoa e não houver sujeito na primeira, porque o da primeira prevalece e bota tudo no nós, tá? Tu e ele vereis minha aprovação. Mas a gente sabe que é admitida, né, a concordância na terceira pessoa do plural. Tu e ele verão, certo? Porque aí vai para o eles, certo? Caso especial de concordância verbal. Núcleo de sujeitos ligados por com. Aí a gente vai ver se ele vai fazer parte do núcleo do sujeito ou se ele vai ser um adjunto adverbial. Geralmente o verbo vai para o plural, mas pode ficar no singular, tá? Vejam. O aluno com sua irmã chegaram cedo. Aqui eu tenho, né?
um sujeito composto, núcleo do sujeito ligado por com. Mas aqui não, aqui eu tenho um adjunto adverbial de companhia, tanto que eu coloquei entre vírgulas. O aluno com sua irmã chegou cedo. Aí eu faço a concordância com esse núcleo do sujeito aqui, tá? Aqui ele virou um adjunto adverbial de companhia. Viajou a mãe com a filha. E aqui eu ainda tenho o verbo anteposto ao sujeito, então eu posso fazer a concordância atrativa. O defensor com seus estagiários zerou. O defensor zerou as intimações do PJE, tá? Atenção, quando a preposição introduzir um adjunto adverbial de companhia, o verbo concorda com o primeiro núcleo, como o exemplo que eu dei aqui. Certo? Núcleos do sujeito ligados por ou. Se o ou indicar valor de exclusão, o verbo concorda com o núcleo mais próximo. Em 2022, Lula ou Bolsonaro será presidente. Aqui eu só tenho uma possibilidade. Só um vai ganhar. Então, eu tenho a ideia de exclusão aí, eu não tenho ideia de inclusão, tá? Se for de inclusão, o verbo vai para o plural. Cigarro ou álcool são prejudiciais à saúde. Os dois são, tá? Concordância com um e outro, nenhum, nem outro e um ou outro. Um e outro. Pode concordar tanto no plural quanto no singular. Um e outro passou ou um e outro passaram. Nenhum nem outro. Fica preferencialmente no singular. Nenhum nem outro, mas o plural é aceitável, tá? Nenhum nem outro fez ou nenhum nem outro fizeram. Um ou outro singular. Um ou outro serve, um ou outro vai passar, tá? Núcleos do sujeito ligados por tanto quanto, assim como, não só, mas também, o verbo concorda com o mais próximo ou com ambos. A preferência é pelo plural. Tanto o promotor quanto o defensor mantém, aí vejam aqui o que eu falei lá na parte de conjugação de verbos difíceis, aqui é o singular, tá? Eu preciso colocar esse acento. Agora, o acento diferencial do plural, mantém em boa relação com o juiz. Tanto faz. Não só o réu, mas também a vítima se complicaram em suas falas. Preferência pelo plural. Tá? Dois ou mais adjuntos, modificando um só núcleo, o verbo concordando com o núcleo. Vejam, o preço dos combustíveis e dos alimentos aumentou. O preço, aqui eu tenho o preço, tá? Aqui eu tenho um sujeito com dois adjuntos, modificando. Os dois adjuntos são esses aqui, ó, dos combustíveis e dos alimentos. Aumentou. Mas, se houver determinante, né, aqui, se houver determinante desmembrando o núcleo em dois, o sujeito passa a ser composto. O preço dos... Não é assim. Os preços do combustível e dos alimentos aumentaram. Ou o preço dos combustíveis e o dos alimentos, tá? Eu precisava desmembrar dessa forma. O preço dos combustíveis e o dos alimentos, assim, ó. Isso é desmembrar, tá? Aqui eu tenho como se fosse um novo núcleo. Aí, aqui fica aumentaram, tá? O preço dos combustíveis e o dos alimentos. Aqui eu fiz uma elipse de preço, mas eu coloquei o determinante aqui. E o preço dos alimentos, mas eu não preciso repetir o preço, tá? Eu desmembrei. É como se eu tivesse um adjunto para cada. E aí eu tenho dois determinantes, tá? Aumentaram o preço dos combustíveis e o preço dos alimentos. Deu para entender? Agora aqui não. Eu tenho um só com dois adjuntos. Eu não tenho dois sujeitos, tá? O preço dos combustíveis e dos alimentos aumentou. E aqui o preço dos combustíveis e o dos alimentos aumentaram. Certo? Verbos no infinitivo com núcleos do sujeito. Verbos determinados por artigo que possuem ideias opostas. Concordância no plural. Aqui eu tenho, é como se tivesse vários substantivos, porque eu coloco um determinante antes do verbo. Quando eu coloco determinante antes do verbo, eu transformo o verbo em substantivo. Então, o comer, o rezar, o amar são essenciais. Certo? E ideias opostas. E chorar fazem parte da vida. Embora eu não tenha determinantes, eu tenho verbos e sentidos opostos. Verbos sem determinantes e sem ideias opostas. A concordância pode ser feita no plural ou no singular. Estudar e surtar representa ou representam a rotina do concurseiro.
Aqui eu não tenho ideias opostas, embora elas não sejam, não tenham ideias próximas, sinônimas, eu não tenho ideias opostas, tá? Expressões partitivas, eu comentei isso quando eu falei lá de a multidão de estudantes, mas aqui a gente vai para a expressão partitiva novamente. Expressão partitiva, a maior parte de, grande parte de, a maioria de, uma porção de. Aqui eu tenho, né, o núcleo aqui, ó. Núcleo de sujeito, núcleo de sujeito, núcleo de sujeito, núcleo de sujeito. A concordância geralmente é feita com o núcleo de sujeito, mas se admite a concordância com o especificador. Depende da relevância, da ênfase que você quer dar à expressão singular, ao coletivo, ou a ênfase sobre o determinante, sobre o especificador, né? Aí a concordância pode ser feita no plural ou no singular. A maior parte dos clientes tem conseguido contato com o seu advogado, ou a maior parte dos assistidos tem conseguido contato com o advogado, com o defensor, tá? Ou tem conseguido. Aqui o acento do plural e aqui sem acento, tá? Concordância com expressões cerca de, mais de, menos de, perto de, quantidade aproximada. Aí deve concordar com o numeral. Menos de 15 alunos passaram por média, cerca de 300 mil pessoas assistiram ao jogo, menos de 5 convidados faltaram à festa. Certo? Quando mais de um fizer parte do sujeito, nesse caso, se fosse a gente deveria, mais de um aluno perdeu a prova. Aí, embora a ideia seja plural, eu vou concordar com o número. Só se esse mais de um tiver relacionado a um verbo que indique reciprocidade. Mais de um jogador se agrediram. Aí a ideia de reciprocidade. Mais de um funcionário se ofenderam na reunião. Tá? Concordância com um dos que, tanto faz, singular ou plural. Ele é um dos clientes que chegaram ou ele é um dos clientes que chegou cedo. Certo? Pronto. Antes de verbos impessoais, eu vou encerrar e eu vou abrir para vocês tirarem dúvida e a gente continua na próxima aula a partir de verbos impessoais. E aí, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Eu quero ser muito bom. E eu tenho que assinar a lista de frequência que eu não assinei. Muita coisa. Não, é muita coisa não. É tudo lógica. Essa parte de concordância verbal eu concordo. Mas todo o resto tá muito simples. Essa parte de concordância verbal que é mais complicadinha. Obrigada. Essa parte é mais chatinha, mas o resto todo foi muito lógico. A gente conseguiu fazer sem... Obrigada, Lírio. Sem aquelas regras todas, né? Que a gente pensa e as exceções. Foi só raciocinando que a gente chegou a todas as conclusões. Mas concordância verbal realmente é mais chatinha mesmo. Mas vocês têm alguma dúvida? Bruna, esse material você vai encaminhar para a gente no final do curso, né? Uhum. Para que a gente possa disponibilizar para eles, né? Sim, sim. Eu acho que não temos dúvida, não. O doutor Clarissa pediu para te agradecer, ele não vai poder fazer o fechamento, porque ele teve uma consulta agora, teve que sair para uma consulta. Mas na próxima aula ele vai estar com a gente. Ai, joia. Tudo bem. Tudo certo. Vão ser várias aulas, né? Como é que é esse curso? Vão ser várias aulas. A gente está na segunda, acho que são 6, né? São 6 aulas. A gente vai ter agora a próxima no dia 20, no dia 27, né? Dia 13 e dia 10. Essa foi a segunda, né? Essa foi a segunda. Então, na segunda. Tá bom. E Obrigado, aí a professora. gente vai Parabéns. estar disponibilizando os Obrigada. vídeos no canal do YouTube da Defensoria Pública. Então, agradeço a todos, a participação de todos e até a próxima aula. Um abraço. Outro.